para a igreja por meio de missionários, isso não faz de Paulo um apóstolo no sentido técnico. Ele foi enviado. Quero dizer, se eu decidisse fazê-lo, não o tornaria um apóstolo no sentido técnico. Da mesma forma que Jesus chamou um servo de Deus, mas ele não é um diácono em termos de um cargo permanente na igreja. E certo, ele está aqui? Sim, desculpe pelo equívoco. Ouvi pelo fone. Pensamos que você tinha sumido. Estava prestes a me desculpar. Não queria interromper. Muito rapidamente, um pequeno retorno seu sobre a situação em que nos encontramos. Minha preocupação, que já expus na parada, como David mencionou, possivelmente estou tirando as escrituras do contexto. Mas David, na verdade, dando crédito a uma teologia e a uma crença que a Bíblia não basta e precisamos dela. Que precisamos que os apóstolos ainda falem agora. Muitos anos como cristão, desde minha adolescência até meus 30 e poucos anos, é que se alguém vem até mim e diz que recebeu uma palavra de Deus, o que não é verdade, e na Bíblia, então terei grandes problemas com isso. Agora, mas e se isso for comprovado pelo fato de outra pessoa vir e ter a mesma palavra, você está realmente dizendo então que isso é demoníaco e não vem de Deus? Acho que o que você está dizendo é que se alguém diz algo, se duas pessoas... Acho que Angus já se referiu esta noite ao fato de que uma escritura é mais do que todas as experiências do mundo e temos de dizer que somos cristãos evangélicos e acreditamos que a Bíblia é absoluta. E mesmo que 2 ou 3 pessoas venham com uma palavra que pareça ser a palavra de Deus, isso não é consistente com a palavra de Deus. Não pode ser a palavra de Deus. Mas a Escritura não diz para testar? Você sabe, para testar na evidência, claro que sim. Testamos os espíritos com base nas Escrituras, com base no que o S vai ser acrescentado. Profetas e mercadores de sinais e maravilhas. Porém, há pessoas que parecem ser falsos profetas, falsos evangelistas, falsos curandeiros. Isso significa dizer que devemos descartar todo o evangelho? Jesus disse que faríamos obras mais poderosas e estabeleceríamos seu reino através da pregação da palavra, com sinais e maravilhas. Não devemos apenas fazer os sinais e maravilhas e depois pregar. Muitas vezes, algumas pessoas querem manifestar um acontecimento milagroso apenas para pedir dinheiro. Devemos ter discernimento para reconhecê-las. E quem está de fato, sabe, possivelmente, dado o benefício da dúvida, um homem ou uma mulher de Deus. Sem a palavra de Deus, e se alguém vier dizer que tem uma nova visão, e ela não for consistente com a palavra de Deus, ela continua valendo. Eu não usaria necessariamente a palavra demoníaco, eles podem estar enganados, mas no pior sentido da situação pode ser demoníaco. Certo, William. Temos muitos outros ouvintes. Agradeço seus pensamentos. Continue ouvindo fora do ar. Vamos falar com Dot em seguida, pois ela está na linha há muito tempo. Deus a abençoe, Dot. Aguente firme. Sim, William. Eu nunca disse que as Escrituras não são suficientes. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Palavra infalível de Deus. Mas isso não significa que Deus não faça milagres. Agora, o que Angus está dizendo aqui é que as pessoas que fazem milagres acabam promovendo falsos ensinamentos e realizando ações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso é enganoso. Não podemos dizer que alguém que realiza milagres está indo contra a palavra de Deus. Em Marcos 16, 20, a Bíblia diz que o Senhor trabalhava com eles para confirmar a sua palavra. Deus apenas valida a sua palavra. Ele mostra que a sua palavra é confiável. Em João 1,14, o verbo se fez carne. Só podemos testemunhar o poder de Deus quando colocamos a palavra em prática. Paulo expressa isso em 1 Coríntios 4:20. Ele menciona o poder de Deus, sendo que o evangelho que ele prega é poderoso, não meras palavras.
Em 1 Coríntios capítulo 2, ele afirma que não usei palavras sedutoras de sabedoria humana ao chegar até vocês, mas fui demonstrar o poder do Espírito Santo. Assim, Deus está trabalhando para confirmar sua palavra quando você acredita e confia nela. Ele se prova quando você o apoia. Jeremias capítulo 1, versículo 12, afirma que eu velarei pela minha palavra para cumpri-la. Assim, fora da palavra de Deus, nada podemos fazer, pois precisamos dela. A Bíblia ensina que Deus sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Ela é indispensável. Angus argumenta que não deveria haver manifestações do Espírito Santo nos dias atuais, pois a palavra é suficiente. Porém, eu digo que Deus age para confirmar sua palavra. Ele continua trabalhando. Ele não se desinteressa pelo que acontece, mas pelo contrário, se envolve e coopera conosco. O capítulo 12 de 1 Coríntios trata essencialmente do corpo de Cristo. O texto menciona os apóstolos, profetas e mestres. Ele mostra como Deus usa diferentes membros do corpo para o bem do mesmo corpo. Portanto, é Deus quem trabalha. É isso que tento dizer. Essas coisas são obra de Deus. Ele afirma isso em 1 Coríntios 12, 7, para a manifestação do Espírito. Nunca é uma manifestação do Espírito. Isso não significa que qualquer pessoa que faça milagres seja de Deus. Não foi isso que eu disse. Preciso atender, por favor. Telefones congestionados. Ainda Boa está noite, aí, senhorita. Dot, diz Kegnes. Boa noite. Já ouvi. Ouvi muitas escrituras e muitas coisas foram ditas, mas posso dizer como eu vejo isso. Por favor, continue, Dot. Certo. Você sabe que tem, na Bíblia diz professores, apóstolos, ministros, todas essas coisas. Sim. Agora, se há um professor, certo. Será que esse professor acha que pode falar a palavra de Deus por si mesmo? Qualquer um que esteja falando a palavra de Deus em espírito e em verdade precisa do poder. Tudo bem. Não é mesmo? Então, se você precisa de poder para pregar a palavra de Deus, ministrá-la, então você não pode pegar apenas o ensino e tirar os outros, porque você está tirando da Bíblia. E isso não é um dom em si? Você está de acordo com isso? É um milagre. É um milagre. Acho que é o ensino, com o fato de que Deus derramaria seu Espírito sobre as pessoas, seu Espírito Santo, sabe, para que alguém pregue, até mesmo para ensinar. O Espírito Santo equipa todos poder. Podem Sim. ler, memorizar e falar a palavra de Deus, mas nem todos podem proclamá-la. O poder não está disponível para todos com o poder da palavra de Deus. Oh, isso é ótimo, porque em todos os dons você precisa do poder. Muito obrigado, Dot. Ah, claro, isso vai coincidir um pouco com o que recebi em um e-mail aqui. Deixe-me... Há mais alguma coisa que você queira acrescentar rapidamente? Sim. É que eu já esvaziei minha mente, se você concordar com isso. Certo, bem, eu não sei. Logo descobriremos, Dot. Certo? Colocaremos o Dot nas equipes à medida que formos avançando. Certo, ok, obrigado. Tchau. Está tchau. tudo bem. Tudo está bem. Bendito seja. E-mail de Gil. Creio que os 9 dons descritos em 1 Coríntios 12 se resumem a 8. Jesus disse que qualquer pessoa, não apenas os apóstolos, que nele crer, realizará grandes obras. Eu mencionei isso antes. Acredite em mim quando digo que sou o Pai e ele está em mim. E, no mínimo, acredite nos milagres evidentes. Vou falar a verdade. Quem tiver fé em mim fará o que eu fiz. Fará coisas ainda maiores, pois vou ao Pai. O dilema é que, como Gil aponta, há um aumento considerável de dons falsos, o que tem beneficiado os seguidores da secessão. Ok, tudo bem. No entanto, concordo com o convidado secessionista na visão de que estão sendo pregadas doutrinas falsas e um evangelho adulterado de Jesus, mais do que muitos crentes se imaginam. Concordo com isso? Sim, concordo. Sobre a opinião de David, não tenho certeza. Mas isso já não ocorre mais. Mas isso não nega o fato de que Deus ainda quer estabelecer sua igreja porque há bilhões de almas por aí. Como vamos fazer isso? Apenas pregando para elas? Sim. E isso é tudo? Sim. E se um